sempre guiando meus pensamentos, conduzindo as melhores palavras e que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema de Chico. Chico, um coração a serviço do Cristo. Por que a gente estaria falando hoje de Chico? Porque dia 2 de abril, hoje é dia 4, dia 12 de abril, lá atrás, foi aniversário de nascimento de Chico Xavier. Então, estamos ainda em semanas em que a gente relembra de forma comemorativa a chegada desse apóstolo. Falar de Chico é falar de Jesus, porque ele foi um exemplo de como viver o Evangelho na própria vida. Se a gente não visse tudo que Chico deixou de revelações através da mediunidade, poderíamos observar na vida dele a experiência do Cristo vivida por ele. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Experiências da vida de Chico Xavier como exemplo evangélico a ser seguido. Independente de tudo que ele já tinha escrito, que ele deixou, mas o que ele, na vida, enquanto homem, mostrou, viveu e deixa para nós de legado, para que a gente observe e também vivencie coisas parecidas com o que ele fez. E a gente se pergunta, então, o que a gente faz quando a gente sente, como é que a gente experiencia a vida? A gente vive no automático ou a gente vive com propósitos? Quando a gente sente em nosso coração que somos chamados ao trabalho, que somos chamados ao serviço, como que a gente age e vive diante disso? Faz muita diferença a gente viver com propósito, viver sem automatismo, porque a vida diante do serviço do Cristo requer que a gente não se distraia. A gente vai ver aqui muitas passagens de Chico, onde ele precisou colocar em prática a disciplina. E sem disciplina, não tinha como chegar lá. Vocês têm, inclusive, uma camisa que fala isso, não é? Sem disciplina não tem serviço evangélico. Sem disciplina não tem como seguir a Jesus. O que ele nos pede não é muito, mas para nós, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós sentimos que é. Então a gente precisa se organizar para trabalhar. E a gente precisa da disciplina como uma mola que nos mantém no serviço evangélico do Cristo. É esse o propósito, da gente não seguir no automatismo. Chico nasceu em 2 de abril de 1910, em Leopoldo, em Minas Gerais. E ele, quando reencarnou, dizia que ele era um cisco. De Francisco, ele era só o cisco. Ele se via desse modo, pequeno e com grande expressão, mas ele se via como pequeno. E, na verdade, essa referência de humildade é a própria grandeza de Chico. Vamos falar um pouquinho sobre a vida, a infância de Chico, como é que foi, para a gente entender em qual cenário ele estava mergulhado. Chico, ele foi filho de pais que a mãe faleceu quando ele tinha 5 anos. Então, a mãe dele falece e deixa 6 irmãos. E Chico, então, assim como alguns outros irmãos, depois da morte da sua mãe, é conduzido para a casa de familiares. E eles passam a morar com outras pessoas, cada filho com uma pessoa diferente. E Chico foi enviado para a casa da madrinha dele. Ele então foi morar com a madrinha, porque o pai não tinha condição de ficar sozinho com os 6. Distribuiu alguns entre a família para que ele de volta os buscasse quando ele tivesse condição de ficar com todos. Então Chico foi passar a morar com a madrinha.
E foram 2 anos dos mais difíceis para uma criança de 5 anos. Muito. Porque a madrinha de Chico, ela era uma mulher obsidiada, era uma mulher que vivia atormentada em sua própria vida, psíquica, emocional, espiritual e material, e transferia para ele as dores da sua própria alma. Ela machucava Chico, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Deixava ele passar fome, machucava fisicamente com garfos quentes e torturava ele, furando a barriguinha dele, sempre quando ela tinha acessos de raiva e fúria. Não foram tempos tranquilos para Chico Xavier no período de 5 a 7 anos de idade, em que ele morou na casa dessa madrinha. Entretanto, a mãe dele, que Dona Maria João de Deus, que já tinha falecido, foi uma companhia constante para Chico Xavier. Ele já exercia mediunidade muito cedo, desde antes dos 5 anos. E quando a mãe dele morreu, procurou Chico, ainda pequeno, e disse: meu filho, vão te dizer que eu morri. Vão te dizer até que eu não vou mais voltar. Você vai ver, inclusive, que me colocarão em um caixão. Vão até fechar a tampa. Mas preste atenção, eu não morri. Eu vou voltar. E nós vamos ficar juntos por um tempo. Serei a sua companhia. Assim ela disse a ele, e assim ela fez. Voltou e foi a companhia de Chico, principalmente durante esses 2 anos em que ele viveu sob os tormentos da sua tia e madrinha. Alguns momentos, ainda criança, Chico sentia fome, porque a madrinha também deixava ele passar fome, não dava comida. Olha que curioso que a mãe fazia. A mãe dele dizia assim: Chico, eu vou procurar um alimento para você. Vai chegar aqui um cachorro bem grande, mas não tenha medo dele. Ele vai te dar o que comer. E assim fazia ela. De repente, ele estava distante, chorando de fome, sentado à beira das árvores, e aparecia para ele um cachorro enorme, bem grande, parecendo um lobo preto, que trazia na boca uma fruta daquela região que chama jatobá. O jatobá é uma fruta extremamente nutritiva, que de fato mata a fome. Só tem um problema. O jatobá, ele é muito duro. A casca é muito dura. Impossível para uma criança de 5 anos quebrar e se alimentar. Então, o cachorro levava o jatobá na boca, quebrava o jatobá, colocava no colo de Chico, o jatobazinho aberto, e ele se alimentava. E assim matava a fome. Todos os dias que ele não tinha o que comer, aparecia o cachorro com o jatobá que quebrava e entregava a ele, e ficava parado esperando ele comer. O cachorro também não ia embora enquanto ele não comesse, porque o jatobá não tem um gosto apalatável. É bem ruim, amargo, principalmente para o paladar de uma criança de 5 anos. Mas ele precisava se alimentar. Esses eram os cuidados de Jesus com ele, mas também da sua mãe. Era ela que guiava todo esse percurso. Só para a gente perceber o quanto ele foi amado. Ele foi amado, apesar das dores. Então, o pai dele se casou novamente. Inclusive, a mãe, já falecida, Dona Maria João de Deus, ela própria pediu a Jesus que enviasse um anjo para a vida do pai, para que cuidasse dos filhos dela. E assim chegou Dona Cidália Batista, chegou na vida de Chico, do pai e dos irmãos. E
Dona Cidália foi, de fato, uma amorosidade constante na vida de Chico, porque ela o acolheu emocionalmente, maternamente e até espiritualmente. Foi a primeira pessoa que acolheu a mediunidade dele, mesmo ela não tendo conhecimento. Chico começou a trabalhar aos 8 anos de idade. E ele começou a trabalhar de forma formal aos 8 anos de idade, em uma tecelagem de algodão. Por conta disso, inclusive, ele adoeceu dos pulmões já na maturidade. Ele adoeceu gravemente dos pulmões pela atividade que ele teve durante tantos anos na infância, nessa fábrica de algodão. Veja que foi uma alma que trabalhar para Jesus não o impediu de continuar os seus serviços materiais. Ele nunca deixou de trabalhar, não faltava o trabalho físico, material, porque ele tinha afazeres com o serviço do Cristo. A gente sabe que na hora que o serviço do Cristo chega, ele precisa entrar na nossa vida, ele precisa se acomodar nas nossas atividades. Jesus não está pedindo para que a gente vá trabalhar, para servir nas fileiras do Cristo e deixe a nossa casa, deixe o nosso trabalho formal. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo que a gente organize e acolha tudo isso em nossa vida com equilíbrio. Então, essa é uma característica que Chico deixa para a gente como oportunidade de aprendizado. Vivenciar o trabalho físico do plano material e vivenciar o trabalho espiritual com a espiritualidade. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, ela escreveu um livro lindíssimo que foi escrito por ele mesmo, que foi psicografado por ele mesmo, ditado por ela, que chama Cartas de uma Morta. E Chico teve a alegria de ter 2 mães. Ele fala isso. Em diversos momentos depois, ele inclusive vê as 2 junto com ele. Dona Cidália, essa segunda mãe de Chico, foi de fato esse acolhimento físico e mediúnico, porque ainda criança, ele sem os domínios da mediunidade, mas percebendo a espiritualidade ali constantemente presente em sua casa, ele era atormentado, óbvio, sabendo que aquela era uma alma encarnada, que seria um voluntário do Cristo tão expoente, óbvio que ele sofreu muitas perseguições da espiritualidade inferior. E Dona Cidália era a pessoa com quem ele tinha esse refúgio espiritual, esse conforto no lar, de uma pessoa que estava se preparando para o serviço, inclusive na fase da infância. E aqui a gente faz uma pergunta. O que a sua dor faz com o seu coração? Endurece ou expande? O que a dor faz com a gente hoje? O que a gente faz diante da nossa dor? Melhor seria a pergunta. O que a gente faz diante da nossa dor? A gente se recolhe? A gente se retrai? Ou a gente se expande em movimento maior ainda? Muitos de nós, em vários momentos, nos reprimimos, retraímos e deixamos de experienciar o que a vida nos convida. E a gente endurece o nosso coração, sim, diante da dor, com revolta, com o egoísmo de olhar apenas para a questão que te aflige, sem perceber o quanto aquilo está relacionado com o mundo. A gente olha o quanto a nossa dor atinge a nossa vida pessoal. E não enquanto aquilo tudo também está em meio a outras pessoas. Porque os desígnios de Deus, eles não olham só para a gente, não está atingindo esta pessoa. Então, a ela, por conta dela, somente eu vou mudar todo o plano da humanidade. Não é assim. Então, a gente, diante da nossa dor, precisa ter esta compreensão de que estamos em meio a algo muito maior do que nós. Mas a gente, diante da nossa dor, olha apenas para a nossa vida material. Está atingindo a mim, estou revoltado, então eu me coloco aqui diante de Deus com exigências. É isso que a gente faz. Mas não foi isso que Chico fez.
ele usou a dor dele para expandir a sua amorosidade e não para retrair com julgamentos e sensação de injustiça, inclusive, perante Deus. Chico teve uma infância difícil, ele foi rejeitado, teve perdas, todas essas foram as dores dele. E quantos de nós que temos essas mesmas dores, infância difícil, rejeição e grandes perdas, não passamos a ter um coração fechado por conta disso? E a gente diz, eu não tenho como me voluntariar para um serviço de caridade. Eu estou muito triste. Eu estou em luto, porque uma pessoa muito amada faleceu há 10 anos. E eu estou há 10 anos sem conseguir me mover diante de uma dor. Então a gente endurece diante do que nos aflige, impossibilitando a nossa ação, a nossa atividade no mundo. E assim a gente não cresce. As dores chegam e a gente precisa de fato vivenciá-las, mas depois de experienciado ou vivenciar tudo o que era necessário para aquele aprendizado, a gente precisa voltar para o movimento da vida. Porque o movimento da vida é o que faz com que a gente esteja vivo, de fato, e não só existindo. A dor não impediu Chico de fazer o serviço. Chico foi o guia e modelo da mediunidade. Em uma das perguntas de O Livro Segundo o Espiritismo, está lá, qual é o guia e modelo da humanidade? Jesus, ponto. Não tem muita explicação, não tem respostas para se prolongar. Guia e modelo da humanidade é Jesus e ponto. Mas a gente pode observar que Chico, por todas as características que ele traz, ele é muito próximo do que está escrito em o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o homem de bem. O homem de bem. Vamos olhar aqui algumas características do homem de bem. E, diante da mediunidade, ele é sim um guia e modelo de mediunidade para nós. Para médiuns que desejam exercer a sua mediunidade com respeito, coragem, disciplina, olhem para Chico, porque ele é um guia e modelo da humanidade. Uma coisa importantíssima que eu sempre recordo, um momento em que Chico escrevia com Emmanuel, já escrevia há muitos anos com Emmanuel, à noite. E, de repente, um dia, se aproximou um outro homem. Ele viu outro espírito ali, dentro do quarto dele, em que ele já estava trabalhando com Emmanuel. Ele percebeu aquela presença, sabia que era um espírito voltado aos seus trabalhos também, do mesmo plano que Emmanuel, e ele jamais perguntou a Emmanuel quem era. Sabe quanto tempo esse espírito passou no quarto dele, vendo ele trabalhar com Emmanuel? 3 anos. Durante 3 anos, Chico ficou em silêncio, sem nem perguntar a Emmanuel quem é aquele homem que está aqui conosco dentro do quarto, olhando a gente trabalhar por 3 anos. Nunca perguntou. O nome disso é disciplina. O nome disso é limite do seu local de trabalho. O meu trabalho, o meu dever é ir até aqui, eu vou só até aqui. E olha que interessante quantas vezes nós extrapolamos esse limite diante da espiritualidade. Sabe como é que a gente extrapola esse limite? Com perguntas equivocadas. Quantas vezes, através da nossa curiosidade diante da espiritualidade, a gente faz perguntas que não deveria, que não precisava. Perguntas sobre curiosidade, sobre a nossa vida pessoal, sobre algo que coloca o médium em uma situação de perigo, de constrangimento, de perigo de você dar uma resposta equivocada, de você não ter resposta porque não chega e você criar uma resposta. A gente coloca o médium em uma situação constrangedora quando a gente faz perguntas sobre
curiosidades, principalmente sobre a nossa vida diante da espiritualidade, de forma irresponsável. E a gente faz isso. E Chico não fez. Ele sabia qual era o lugar dele. E ele nunca perguntou quem era aquele homem que estava ali observando ele durante 3 anos. E era André Luiz. André Luiz, que estava se aproximando dele. Estava observando e conjugando a energia vibracional dos dois para que eles pudessem juntos fazer o trabalho que fez de escrever tantos outros livros juntos. A aproximação vibracional de André Luiz com Chico durou 3 anos em silêncio. E a gente reclama por falta de paciência com tudo. Isso é ser um guia de serviço. Então, o que é que Chico tinha como característica de serviço? Chico tinha humildade radical, caridade silenciosa, perdão constante das renúncias pessoais. E aqui a gente vai ver, então, algumas partes de o capítulo 17, de O Homem de Bem, Sede Perfeitos. Algumas características do homem de bem que Chico traz. Então, a gente pode colocar como esse referencial do serviço voluntário. O homem de bem pergunta a si mesmo se ele fez todo o bem que podia. Olha que curioso, teve um dia que Chico estava em um estádio de futebol, atendendo pessoas e levando cartas consoladoras. Mas era um estádio de futebol, de uma cidade pequena, sim, mas era um estádio de futebol. E lá iam pessoas que perderam entes queridos e, através da mediunidade de Chico, ele relatava algumas cartas, não sabia qual seria a pessoa que teria o privilégio de receber a carta do seu ente querido. Óbvio que não tinha tempo para receber todas as cartas de todo mundo. E as pessoas queriam estar com Chico, queriam conversar, olhar, tocar nele, pelo menos ter algum contato com ele, cumprimentá-lo. Sabe o que foi que Chico fez? Fez todo o bem que podia, como está escrito em um evangelho. Ele fez uma fila, ao final, fez uma fila para que todos que quisessem o cumprimentassem pessoalmente. E lá ele ficou a madrugada inteira em pé, recebendo de um por um de um estádio de futebol inteiro. É o máximo de bem que ele podia fazer. E ele fez. Ainda está escrito lá, o homem de bem sacrifica seu interesse pessoal à justiça. Olha que lindo que Chico fez. Ele ia comprar tomates na feira e lá tem tomates frescos e tomates machucados. Aí alguém observou que Chico pega um tomate saudável e pega um tomate machucado e feio. Pega um tomate saudável e um tomate podre. Aí alguém perguntou, mas Chico, você vai pagar por todos esses? Você está colocando na sacola os tomates machucados e feios e podres também? Metade? Ele, claro, minha irmã, claro, eu vou levar. Se eu pegar todos os tomates bons, quem vai chegar depois de mim vai comprar o quê? Só os ruins e machucados? Compreende a noção de justiça, de equidade? É além do que a gente naturalmente observa entre nós. Ainda continua o homem de bem dizendo, encontra satisfação nas lágrimas que seca e nos serviços que presta. E Chico não esperava privilégios, não é? Ele fazia o bem sem esperar privilégios. Trabalhava até 3, 4 horas da manhã em reunião mediúnica, chegava em casa, cuidava da casa e mesmo assim não esperava por nada. Curioso que o pai dele, uma vez reclamou com ele, falou, Chico, não é possível, chega aqui na nossa porta, volumes de dinheiro, presentes. A gente está passando fome. E Chico dizia, meu pai, eu não posso ficar com esse dinheiro. Eu preciso devolver. Porque aquilo que a gente recebe de graça, a gente precisa dar de graça. Então, eu não posso ficar com esse dinheiro não é meu, eu preciso entregar para a caridade. E o pai dele se revoltava com ele, porque eles também passavam necessidades. Chico recebia muito dinheiro, inclusive em casa, mas ele não entendia que aquilo era uma recompensa jamais, porque o serviço de caridade ele é gratuito. Continua o homem de bem, em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia. Caridade por todos. Será que caridade para Chico era escrever? Será que caridade para Chico é ir para o centro,
como a gente vai? Isso é caridade para Chico? É muito mais. A caridade era muito mais. Era experienciado fora do serviço religioso. Fora do serviço religioso. O amigo dele, tinha um amigo na cidade que morreu. Esse amigo até tinha bastante dinheiro, mas no momento da morte ele morreu sem nada. E não tinha como ser enterrado. Não tinha dinheiro para ser enterrado, ele também não tinha família, o amigo de Chico. Chico não tinha nem dinheiro para enterrar esse amigo. Mas ele foi para a rua pedir esmolas. As pessoas passavam na rua e via Chico no meio da rua esmolando. E perguntava, Chico, o que você está fazendo? Por que você está pedindo esmola no meio da rua? E ele explicava, meus amigos, eu preciso de dinheiro e não tenho. Um amigo meu, que é aquele comerciante que vocês todos conhecem, faleceu. Eu preciso enterrá-lo e eu preciso de dinheiro para enterrá-lo. Então eu vim me colocar na rua pedindo esmola para que eu consiga enterrá-lo. Então a caridade vai além dos muros de um centro espírita para este homem. A indulgência com as fraquezas alheias ainda é também uma característica do homem de bem. E Chico nos ensina isso, com a sua paciência evangélica e com a sua disciplina diante da espiritualidade, que a gente já falou diversas vezes aqui. Ele estuda as suas imperfeições. E olha que curioso, uma vez Chico estava reclamando, né? Porque, óbvio, ele também reclamava. E aí ele pediu assim a Jesus, Jesus, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais tanto trabalho. O que é que eu faço para me manter diante do serviço? Não sei como me manter diante do serviço. Jesus, renove as minhas forças para continuar trabalhando, porque eu sinto que estou ficando cansado. Foi essa a oração que Chico fez. E eis que, no seu quarto, aparece uma entidade muito perversa que chega para ele e diz, um dos dirigentes de uma região voltada ao mal. Chico Xavier, você me chamou? Aí Chico, olha assim, Chico não tinha chamado ele, não chamou ele. Aí aparece Emmanuel e diz, não diga a ele que você não chamou. Aí Chico, sim, meu irmão, eu chamei você aqui. Aí ele, o que é que você quer comigo? Aí Chico pensou, bom, eu estava pedindo em oração que Jesus me desse forças para continuar servindo. E ele me manda um operário do mal, o que é que eu vou fazer? E ele pensou, meu amigo, eu te chamei para que você me ajude. Eu estou com uma dificuldade, eu preciso servir, quero trabalhar e preciso de ajuda. Você não gostaria de me ajudar? Você não gostaria de servir comigo nas fileiras do Cristo, porque eu preciso desse apoio? E você tem muita influência com muitas pessoas. E aí a entidade do mal, ele olha para Chico e diz, Chico Xavier, realmente me disseram que você era uma pessoa estranha, mas eu vou te dizer, eu vou te derrubar. E Chico para e olha para ele com muita tranquilidade e diz, meu amigo, isso não é possível, porque eu nunca me levantei, eu me arrasto todos os dias, eu nunca fiquei nem de pé, você não vai conseguir só por isso, eu me arrasto. E um dia, quem sabe, eu vou me levantar, mas agora, nem de pé eu consigo ficar. Ele sabe das imperfeições dele. Isso é um homem de bem, não é? O homem de bem, ele não tem ódio no coração. Olha que curioso. Chico, eu já disse, né? Ele chegava às vezes 3, 4 horas da manhã do serviço mediúnico. Só que ele tinha que acordar às 6 da manhã para trabalhar no outro dia, que ele era escriturário. Ele era funcionário público, ele passou no concurso público. Ele tinha 3 horas, 2 horas de sono por dia. Mas aí quando ele chegava em casa, sabe o que ele tinha que fazer? Cuidar da casa, porque o cachorro dele sujava a casa inteira. Tinha que cuidar da casa, limpar tudo, colocar comida e depois de dormir. Aí a irmã dele, vendo isso, falou assim, eu vou te ajudar, Chico. Vou te ajudar. Matou o cachorro. Chico adoeceu de dor. Adoeceu de dor. E o trabalho mediúnico com Emmanuel começou a se prejudicar. Emmanuel disse, Chico, vamos ter que resolver isso. Essa mágoa do seu coração está influenciando as nossas atividades evangélicas. Vamos solucionar. Ele, eu não sei o que fazer com essa dor e a mágoa da minha irmã. Aí Emmanuel disse, compre um presente para ela que ela mais deseja.
um presente que ela quer muito. Aí Chico, pô, não tá certo isso, Emmanuel. Eu vou dar um presente a uma pessoa que me agrediu, que me feriu. Emmanuel, por favor, faça isso. Ele comprou uma máquina de costura que ela queria muito e que era 4 vezes o salário dele e entregou a ela. Na hora que ele deu a máquina para ela, que era o que ela mais desejava, sai do peito dela uma luz amarela ouro que envolve Chico e diminui a sombra que estava aqui no coração dele, que era mágoa. A energia amarelo-ouro sai do chakra coronário, chakra cardíaco, dela para o chakra cardíaco dele e dissolve a sombra da mágoa. Compreende? Quando a gente é machucado por alguém, qual é a solução? Amá-lo. Amá-lo, e assim a gente acaba com o sofrimento dos dois. Curioso. Chico, quando subordinado, compreende os deveres de sua posição. Então, ele recebe ordens e cumpre ordens. Não reclama muito. A gente aqui gosta de reclamar. Né? Ele respeitava seus semelhantes diante de todos. Ele foi levado uma vez a um bordel pelo pai, porque o pai dele disse, você precisa ser uma pessoa que compreende ali as atividades sexuais. E Chico falou, pode me levar. Eles foram. De repente, quando o pai dele vira para a sala, deixou Chico com as mulheres, quando vira para a sala, está Chico rezando o Pai Nosso com todas, de mão dada. E ele voltou ao bordel várias vezes, porque ele passou a cuidar daquelas mulheres e das crianças, porque os bordéis estavam cheios de filhos que ficavam lá escondidos. Então ele passou, foi ótimo para ele ter ido lá, porque ele passou a agir ali dentro, cuidando das mães e das crianças, que esperavam ele chegar, porque elas não podiam ir orar nos centros espíritas, nas doutrinárias, que não eram aceitas. Então ele ia até lá. Ele passou a frequentar os bordéis para usar da caridade. Então tem. Chico, ele servindo ao Cristo, também passou por privações. E uma vez faltou dinheiro. Ele estava entregando comidas, alimento, né, na rua, e um dia ele não tinha mais comida para dar. Não tinha nada para oferecer. E ele chora muito. A Bezerra de Menezes orienta que ele leve água fluidificada. E ele leva água fluidificada para a comunidade que aguardava por seu alimento. Ele diz, irmãos, hoje eu não tenho nada. Aos prantos, eu só tenho água fluidificada por Dr. Bezerra. E, de repente, em que ele está servindo a água somente para um caminhão em cima da ponte, porque eles estavam embaixo da ponte, que as pessoas moravam, para o caminhão, gritando, seu Chico, quem é Chico aqui? Aí ele levanta a mão, sou eu, meu irmão, por quê? É um caminhão de comida aqui, que veio de Belo Horizonte. O senhor recebeu uma pessoa que é dono do supermercado, o senhor deu uma carta para ele, do filho dele que morreu. Ele veio agradecer, te mandou um caminhão de comida. Aí Chico, meu filho, desça, muito obrigada. Distribuiu a comida. Aí, de repente, Chico fala assim, vem cá, mas quem foi que te disse? Como é que você descobriu que eu estava no meio da rua, neste local? Ninguém sabia que eu estava aqui. Aí ele, tinha alguém na sua casa. Como que tinha alguém na minha casa? Não tem ninguém na minha casa. Gente, eu vou lá na minha casa agora ver o que está acontecendo, porque não tem ninguém, eu moro sozinho. Quem está dentro da minha casa? Aí ele falou, foi um senhor de barba branca, eu até perguntei o nome dele, ele falou que era Adolfo Bezerra de Menezes. Aí Chico, então tudo bem, pode deixar ele lá. Vê como é curioso esse trânsito entre o plano espiritual, não é? Então, amigos, servir ao Cristo não é sobre perfeição, é sobre direção. Nós não somos perfeitos, não temos como fazer o serviço de forma perfeita. Nós precisamos agir com direcionamento, não é? Então, a gente passa. A questão que fica para nós é, você serve ou você espera ser reconhecido quando serve pelo que faz?
Há alguma espera em nós de reconhecimento? O quanto que a gente fica trabalhando e esperando que vão nos enxergar? Quanto tempo o nosso amor ainda vai depender de retorno dos outros? Às vezes a gente se dispõe ao serviço, mas a gente deseja no fundo do coração ser retribuído de alguma forma por aquilo ali. Nem que seja com bênçãos. Aí a gente começa a dizer que o que a gente quer não são graças, são bênçãos que eu desejo para a minha vida. É retorno. Eu quero trabalhar, entregar e retornar com alguma coisa. O nosso coração ainda pensa assim. E a gente precisa avançar nesse sentido. Já chegando ao final, a grandeza de Chico, na verdade, é a humildade. Essa que é a sua grande grandeza, digamos assim. É a humildade, é o que coloca ele, de fato, como um referencial, um exponencial. Vamos finalizar falando um pouco sobre o dia de desencarne dele, como é que foi? Porque uma pessoa que ele trabalhava em serviço ao Cristo, ele trabalhou até depois de morto, no dia do enterro. Ele ainda estava trabalhando. Vocês acreditam? Olha o que aconteceu. Nos disse Joana através da mediunidade de Divaldo. Foi ela que nos contou essa história. No dia do velório de Chico, houve uma chuva de pétalas. Material mesmo, de verdade, né? Levaram um helicóptero com pétalas e jogaram essas pétalas sobre o cemitério. Acontece que as pétalas foram fluidificadas. E essas pétalas fluidificadas que caíram materialmente, fisicamente de verdade, sobre todos os túmulos daquele cemitério onde Chico foi enterrado, libertou espíritos que já estavam presos aos seus corpos há mais de 100 anos, alguns. Com o evento da morte e enterro do corpo de Chico Xavier, ele conseguiu, por misericórdia, alcançar todos os espíritos que estavam presos nos corpos do cemitério em que ele foi enterrado. Isso é misericórdia, isso é serviço ainda, mesmo depois de morto. Nos conta Joana que Chico aparece no dia do seu enterro, se coloca ao lado do seu caixão para agradecer ao corpo dele que o serviu durante todos esses anos de trabalho no plano material. Então ele chega para reverenciar o seu próprio corpo e agradecer à matéria pela oportunidade da encarnação. Depois, quando ele se volta, já para seguir o seu caminho, abre-se uma escada imensa, alta, e nessas escadas estão, de início e primeiramente, as suas duas mães, uma mãe de cada lado, e depois todos os espíritos que se beneficiaram da mediunidade de Chico Xavier. Todos que foram beneficiados pelo trabalho e o serviço de caridade dele estão aqui para recebê-lo no plano espiritual. Depois dessa fileira de espíritos bem-aventurados pelo serviço dele, estão todos os apóstolos de Jesus vieram também. Depois dos apóstolos, tem Maria de Nazaré, que recebe Chico. E por fim, no topo dessa escada, está o próprio Jesus Cristo, que diz: venha, meu filho, venha descansar um pouco para voltar ao trabalho depois. E é assim que Chico é recebido, no plano espiritual, depois do seu serviço diante do Cristo. E é assim que a gente conclui esse momento de hoje, com esta imagem e a lembrança de algumas das últimas palavras de Chico para nós, porque ele dizia que o Cristo não estava nos pedindo muita coisa. Diante do serviço, Cristo não está nos pedindo muita coisa. O que Cristo nos pede é que a gente faça apenas amor, para que a gente faça apenas aos outros aquele serviço que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Ele pede que a gente se ame uns aos outros. E é assim que a gente conclui esse momento de hoje, com a lembrança de que este foi um homem referencial para nós, que ainda é de humanidade. E é assim que a gente deve se portar diante da nossa reencarnação aqui.
Gratidão.